Graça e paz, amada igreja. Aquieta o seu coração agora. É tão bom quando a gente vai para algum lugar que alguém preparou, comer alguma coisa. Hoje eu comi na casa de uma irmã. É tão bom quando a gente prepara alguma coisa para alguém que a gente está esperando para receber. E essa pessoa participa ali daquilo que você preparou. Então, quero dizer que Deus preparou alguma coisa para você se alimentar hoje. E Ele fez com tanto carinho, com tanto amor. Colocou todos os temperos para a nossa saúde espiritual e emocional. Então, eu queria que você, que está aí, se assentasse à mesa. Se assentasse aí, para que Deus pudesse falar ao teu coração nessa noite. Amém? Eu sou a pastora Joana, moro em Palmas, Tocantins. Estive aqui nessa casa em 2016. A bispa Ozeni me conhecia e me convidou. Depois disso eu conheci a apóstola. E Deus faz umas conexões assim tão gratificantes na vida da gente, não é? E eu já estou me sentindo bem confortável nesse lugar. Porque eu penso assim, quando alguém chama a gente de novo, é porque deu certo. Eu penso assim. E aqui estou cá de volta, porque eu aceitei o desafio. Foi um desafio. Porque eu me senti tão pequenina. Mas eu falei, Deus, injeta em mim, no meu espírito, uma força, um ânimo, uma graça, para que eu possa, Pai, falar, repassar, conversar com as mulheres que realmente, Pai, o Senhor quer e que está nesse momento precisando. É só pedir isso para Deus. A gente precisa ser tão simples e tão objetivo que Ele faz. Ele faz assim. Deus é maravilhoso. Vim de Palmas com meu esposo que está ali. Nós fazemos parte do ministério da pastora Tânia Tereza. Congregamos na Igreja Batista Getsemane em Palmas. Tenho 3 homens casados. Tenho 5 netinhos. E tenho uma mãe. Meu pai já não é mais vivo. E hoje eu quero corresponder com o que Deus ministrou no meu coração, no meu espírito, ao longo dos dias que eu disse sim para a apóstola. Deus vem ministrando por conta do tema do congresso. Deus vinha ministrando no meu coração e eu vinha comendo os 2 dias, as 2 noites aqui, do alimento que nós recebemos com a pastora Tânia. Deus, eu quero, Senhor Deus, que o seu coração esteja dentro dessa casa, ministrando, nos transformando, fazendo de nós mulheres transformadas pelo Senhor mesmo, porque ninguém consegue mudar ninguém. Mas quando a gente vai para um lugar e senta na mesa com fome, uau, Ele vai saciar essa fome. Quando você vem para o congresso com fome, Ele vai alimentar você. Essa é a diferença de quem vem para cá e não está com fome, vai voltar do mesmo jeito. Mas quando alguém vem para um lugar desse, senta à mesa para comer, para se alimentar, ela sai daqui cheia de Deus, cheia de Deus. A minha oração que eu fiz antes de vir para cá, foi que Deus transformasse a sua vida. Assim como eu escuto várias pessoas dizer assim, sabe aquele dia tal, foi aquele dia lá que Deus virou a chave na minha vida. Hoje eu escutei isso do Carlinho, esposo da Lídia. Gente, tem tanto tempo. Conheci esse moço lá em Goiatins. E ele falou, aquele dia eu fui transformado. Então eu quero que essa noite o Senhor te transforme. Pode ser uma palavra que você vai receber. Pode ser alguma
coisa que vai receber, que eu não sei fazer mudança de vida de ninguém. Mas o Espírito Santo sabe. E trazendo para o contexto do congresso, Deus começou a falar a palavra movimento. 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 E todos nós estamos nos movimentando porque estamos vivas. Existem pessoas que estão movimentando num ciclo há muito tempo vicioso. E elas não saem do lugar, mas ela está em movimento. Mas elas não saem do lugar. Quando uma pessoa não movimenta mais, ela está morta. Quando uma pessoa está com vontade de mudar algumas coisas na casa dela, de lugar, ela está viva. Você está entendendo o que Deus está falando? Quando ela quer fazer coisas diferentes e entra para os desafios, ela está tendo um movimento para fora. E como nós trabalhamos nessa área de cura e libertação, nós nos deparamos com pessoas que têm queixas da vida dela. Olha, eu não sei por que minha vida não dá certo. Já tentei vários vestibular. Eu abro uma empresa, não dá certo. Eu estou já no terceiro marido, tudo dá errado. A minha casa é um inferno. Eu tenho esse problema Y, eu tenho esse problema X. Querido, sabe o que isso está acontecendo? Que esse movimento que ele está acontecendo, só que esse movimento, muitas vezes, está faltando alguma coisa se alinhar para que ele possa expandir e avançar. E sabe quem faz de nós termos esses movimentos, e que esses movimentos que nós temos, eles fluem, eles vão para frente, eles dão certo? Os nossos pais. Queridos, mas já tem muito tempo que Deus está ministrando no meu coração sobre pais. Eu saí da orfandade, porque eu estava dentro da casa de Deus. Todo mundo chama Deus meu pai, meu pai. E eu também chamava. Não é porque a gente chama, é porque eu não tinha convicção de que Deus era o meu pai. Então, de uns tempos para cá, eu tenho buscado muito conhecer sobre isso, o quanto isso influencia na vida da gente. E falando de gerações, eu falei, não tem como eu falar de gerações se não falar dos nossos pais. Não tem como nós falarmos de um tema desse e nós não dizermos nada e procurar fazer uma reflexão, uma análise, uma volta lá para trás das nossas vidas com os nossos pais. De verdade, amadas, de verdade. Quando nós começamos a entender, a compreender a força que os nossos pais têm na nossa vida para nós avançarmos ou para nós recuarmos. Então eu quero dizer, amadas, que Deus nos deu um pai e uma mãe. Ninguém aqui veio do macaco. Ninguém aqui veio do elefante. Mas Deus deu um pai e uma mãe para cada uma de nós. E sabe qual é a maior experiência que a gente tem? Quando nós estamos dentro da casa de Deus, fazendo parte do reino de Deus, e que nós temos o entendimento de quando Deus vira a chave, quando Deus nos transforma, quando Deus faz uma metanoia, quando Deus transforma a nossa vida de lagarta para uma borboleta, quando Deus vira a nossa vida. Sabe quando isso acontece? Quando nós entendemos e nós temos uma vida resolvida com os nossos pais. Diga, meu Deus mesmo. Porque enquanto, queridos, nós não entendermos, porque a gente tem muito congresso, apóstola,
sobre paternidade. Eu mesmo tenho um seminário sobre paternidade e orfandade. Mas é muito difícil nós ouvirmos pessoas ministrar sobre maternidade. E Deus fez um reboliço na minha vida de uns 3 anos para cá, sobre a maternidade. Deus falou muito ao meu coração. Porque nós trabalhamos muito paternidade, porque nós falamos de Deus, que Deus é o nosso Pai. Amém, glória a Deus por isso, porque graças a Deus que Deus é Pai de órfãos. E nós trabalhamos isso, muitas pessoas, graças a Deus, já não são mais órfãos aqui na casa do Senhor. Graças a Deus que nós temos pessoas que ministram e muito bem sobre isso. Mas eu quero começar falando da maternidade. Pessoas que não se relacionam, pessoas que são doentes na alma, a maternidade delas não foram boas. O nosso maior intenso, o nosso é maior e mais intenso vínculo das nossas vidas, queridos, não está nos avós, está nos pais. Você existe, você só está aqui hoje, porque um homem e uma mulher gerou vocês. Você só está aqui porque uma mãe deu o seu sangue por você. E eu sei que no decorrer dessa ministração, você vai pensar, mas eu não tenho mãe. Ou então minha mãe já morreu. Minha mãe me abandonou. E isso é bom você refletir sobre isso. Porque não é porque... Vou pedir o pessoal ali. Não é porque ela fez ou deixou de fazer. Não. É porque nós vamos aprender nesta noite a reconhecer essa importância e a honrá-la. Então, nosso maior relacionamento com nossa mãe é que traz uma base boa para a gente viver aqui. Aleluia! O olhar da mãe é diferente do olhar do pai. O olhar da mãe é para dentro. Diga comigo, para dentro. A mulher, ela tem uma força, porque ela trabalha as emoções. Ela trabalha no lar, ela trabalha as relações. Uma criança que não tem maternidade, ela não sabe se relacionar. E sabe o que nós vimos hoje? As crianças vão cedo para onde? Para a creche. E a mãe deixa de exercer o seu papel. E às vezes não vai sair. Terceiriza. Saiu. A creche. A uma babá. E quando a mãe chega, o menino já está dormindo. Sai, está dormindo, quando chega, está dormindo. Então ela não tem a relação. Então tudo que é interno vem da mãe. Então esse movimento que nós temos para dentro é um movimento que vem de dentro, é um movimento da mãe. E o movimento de força que vem para fora é o pai. São funções diferentes. Então tudo que é interno vem da mãe. Quando isso, amadas, não existiu ou não existe, sabe quais as consequências desses bloqueios? Doença. Criança e adultos que têm problema de asma, de bronquite, de ataque de ira. Observa como é ou como foi essa relação com a mãe. Ela tem insensibilidade afetiva.
Porque quem dá afeto é a mãe. E se isso teve bloqueio, ela também vai ter dificuldade de dar e de receber. Já viu pessoas que não gostam de abraçar? Você já viu pessoas que olham para outra assim, que se a pessoa falar assim, abraça alguém que está do teu lado, ela não gosta disso. Pessoas que teve dificuldade, bloqueios com a sua mãe, ela tem dificuldade também de estabelecer vínculos. Ela não quer isso. Ela tem capacidade até de manter uma geração. Vocês já observaram mulheres que não querem gerar? Ela tem medo de gerar. É porque teve bloqueios com a mãe, com a maternidade. Você já viu pessoas que têm problema de endometriose? Endometriose. Já perceberam mulheres que têm esses problemas? Eu tenho uma filha do coração. E ela tem esse problema. E nós começamos a trabalhar a libertação e cura nessa moça. E nós descobrimos que a relação com a maternidade é terrível. Porque a mãe não ama essa menina. Ela ainda está em processos. Pessoas que se automutilam, se cortam. A relação da maternidade foi bloqueada. E por que, pastora, eu falando tudo isso? Porque nós vamos fechar essa noite, querido, porque Deus vai nos abençoar de uma maneira maravilhosa, que nós possamos entender esses princípios, esses valores e essas funções lindas e preciosas, que fazem toda a diferença para uma geração ser saudável. Câncer de mama, bloqueio com a maternidade. Pessoas que chegam aos 30, 45 anos são exatamente problemáticas nos seus relacionamentos. E é com a mãe que nós aprendemos a nos relacionar. A mãe tem uma função tremenda. A mãe, ela trabalha para dentro. Observa que o órgão feminino, ele é dentro. E o órgão masculino é fora. O homem trabalha fora. A mulher trabalha dentro. A mãe trabalha dentro. Então esse movimento que a mãe trabalha para dentro é que ajuda a pessoa a estabelecer vínculos, a estabelecer a sua afetividade, a estabelecer relacionamentos saudáveis e duradouros. Minha mãe é idosa, vai fazer 90 anos. E eu tenho observado como que as outras irmãs se relacionam com a minha mãe, a nossa mãe. Aquelas que a criticam, aquelas que a rejeitam, aquelas que desprezam, são vazias, são sozinhas. Porque não tem relação. Porque não tem afetividade. Não tem vínculos. Aí a gente vai para um seminário. Ou a gente vai para um lugar que a gente quer ser atendida. E a gente sabe que a mãe dessa pessoa, que ela não ama, que ela critica, que ela despreza, está dentro dela. Porque ela nunca resolveu o passado dela. A maternidade tem a ver também com o passado. E é com a mãe que nós aprendemos, queridos, a dar e a receber afeto. Vocês estão comigo? Mas eu não vou falar só da maternidade. Eu preciso falar sobre a paternidade, o nosso pai. O nosso pai, ele tem um movimento, ele tem uma força. Ele tem um movimento, tanto a mãe tem a força, como o pai tem a força. A força da mãe é para dentro e a força do pai é para fora. O olhar do pai é diferente do olhar da mãe. O pai, ele não olha como a mãe olha. A mãe olha com aquele critério todo do cuidado. Menino, tu cai daí. Não entra aí que tu vai machucar.
Não sobe aí, menino, que tu vai cair. A mãe, ela se preocupa com tudo. Você já escovou o dente? Você já arrumou seu quarto? Você já pegou isso? O pai não sabe, não fala isso. O pai, ele trabalha de uma forma diferente com seus filhos, conosco. O nosso pai é diferente. Ele trabalha com movimento, a força para fora. Ele faz com que nós vamos ter os nossos desafios. Ah, mas o meu pai não existe. Ah, o meu pai me abandonou. Ah, o meu pai, nem conheci meu pai. Na verdade, eu vim conhecer o meu pai, eu já era casado. Ou então eu já era casada. O seu pai não morreu. Ele está aí vivinho. Dentro de você. Por isso que muitas vezes você age erradamente. Por isso que muitas vezes você não quer aceitar os desafios da vida. Porque ele está aí dentro e você ainda não tratou com a sua paternidade. De igual forma, a mãe também. O homem, a força dele é expansiva para o mundo. É expansiva para o externo. É aquele que nos ensina a lidar com as coisas do mundo. Observa que a mãe, ela pega a criança para cá, para dentro. Observa que o pai, ele coloca o menino para fora. O bebezinho mostrando para todo mundo para fora. Mas observe algo. Muitas das vezes, quando o pai está ali perto de uma criança, do seu filho, e ele não está observando, mas a mãe está lá longe, ela já vê alguma coisa e ela corre e fala: você não está vendo que o menino está caindo? Ela tem uma percepção que o pai não tem. Mas se falar assim, leva essa criança, leva ela para brincar lá, ele deixa ela lá brincar sozinha. Ele não fica, por quê? Porque ele quer que o filho tenha esse desafio, que é natural, a função dele. Porque é para fora. O amor da mãe nos poupa. Você quer ver um pai feliz da vida? É quando ele vê que o filho dele vai casar. Ele sai da casa. Ele fica muito contente. A mãe, se puder, arranca todos esses meninos, bota tudo dentro da barriga dela de novo. Porque é natural. Porque ela não quer que ele saia. Eu lembro quando meu primeiro filho foi casar. Ah, como eu queria que ele não saísse. E o pai é como se ele estivesse já empurrando para ele: sai logo, né? Deixa eu ficar com a sua mãe. Porque o olhar do homem é diferente. O olhar da mulher é diferente. O pai nos desafia. Você pode observar que toda pessoa que passa em primeiro lugar em concurso público, a paternidade dele é joia. Porque este pai, ele ensinou, ele instruiu aos desafios da vida. Sabe que muitas das vezes o contrário, quando isso não acontece, pessoas não têm coragem de enfrentar os desafios da vida. Faltou quem? A paternidade. Faltou o papel do pai. Tem medo. Medo de encarar. Medo de enfrentar. Pessoas que têm dificuldades de romper na vida em certas coisas. Porque onde está o pai? Onde está essa figura? A mãe, ela ama tanto, 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 que ela protege tanto o filho, ela cuida tanto dos filhos dela, que eles acabam acreditando que o pai não ama. Mas ele ama. Ele ama de forma diferente da mãe. Mas quando essas coisas não acontecem, do pai exercer a função corretamente, existem alguns bloqueios. Escute, amado, sabe esta sua dificuldade que você tem de falar? Não para as pessoas? Porque nós não tivemos ninguém para nos dar limites.
E quem dá limites é pai. Então tudo que as pessoas pedem, você diz sim. Você nunca diz não. E você sofre quando você diz sim. Todas as vezes. E eu aprendi a dizer não. Porque à medida que Deus foi restaurando a minha vida em relação ao meu pai, a minha vida foi me dando novas oportunidades para eu aprender a dizer não. E digo com muita tranquilidade. Sem machucar, sem ferir. Porque a gente aprende até isso, né, gente? Saber dizer não. De uma maneira agradável. Você pode pensar, querido, eu queria muito ir, mas não estou conseguindo. Tipo, você vai vir, hoje eu não consigo. Eu disse não. Mas eu disse de uma forma que ela não ficou chateada. Então, de conduzir pessoas de acordo com aqueles que eles precisam e não daquilo que você precisa, também é uma consequência ruim. Porque você fica sempre cedendo, você se anulando, você fica se sabotando, se esquivando, você não assume responsabilidade. Sabe aonde isso aconteceu na nossa vida e criou esse buraco? Foi por causa do pai. Pessoas que têm dificuldade de assumir responsabilidade, falta de pai. Pessoas que não têm coragem de dizer não, falta de pai. Pessoas que se esquivam, falta de pai. Você nunca se dispõe ou você está sempre atrás das oportunidades que a vida lhe apresenta? Tem gente que não teve paternidade, tem gente que não teve o seu pai para fazer isso. Sabe o que ela faz? Ela perde oportunidades. Sabe, pessoas que elas começam as coisas e elas não terminam. Ela começa toda entusiasmada e ela deixa. Começa outro projeto, tudo alegre e feliz, e ela deixa. O pai faltou. Porque esse pai tinha que empurrar você para você ir para os seus desafios. Mas esse pai ainda está aí dentro de você. Mesmo que você não está com ele presencialmente. Mesmo que ele já morreu. Mesmo que ele te abandonou, ele está aí dentro de você. E hoje é a noite que nós vamos ter que conversar. Quando meu pai partiu, eu tinha 13 anos de idade, eu não era convertida. E depois, com 16 anos, eu levantei minha mão dizendo que eu tinha aceitado Jesus. Não aceitei, mas de verdade, quando eu aceitei Jesus, eu já tinha meus 26 anos. Mas dentro do meu coração, a minha paternidade não era resolvida. Esse processo, ele é contínuo, tá? Nunca acabou. E um belo dia, quando Deus restaurou minha relação com meu pai, porque eu não estava jamais pensando no que ele fez, porque ele havia abandonado. Não, mas eu estava já olhando qual a importância dele na minha existência. Aí mudei, em vez de ser reclamação, mudei para ser gratidão. Uau! Aí começou a gerar no meu coração o desejo de ter o meu pai. Já não era mais aquele sentimento terrível de rejeição ou de abandono. Deus começou a gerar no meu coração o desejo de ter o meu pai. Mas era impossível ele voltar. Porque se eu tivesse a oportunidade de ver o meu pai vivo, já não era para condená-lo. Era para dizer, o Senhor fez tanta falta na minha vida. Eu queria tanto o Senhor perto de mim. Eu te amo. Mas isso não aconteceu na realidade. Mas aconteceu espiritualmente. Eu fui ao encontro do meu pai. Eu falei com meu pai. Eu disse para ele como ele fez falta para mim. Eu honrei. E hoje eu honro a memória dele.
Isso destravou a minha vida. Eu tenho Deus como meu Pai. E eu aceitei os desafios, hoje tenho aceitado. Foi um desafio até eu estar aqui. Quando a apóstola falou, você vai estar aqui. Eu falei, não, apóstola, deixa só a pastora Tânia. Ela sabe disso que eu falei isso para ela. Porque para mim era um desafio. E é um desafio. Ela disse que até ia me ver hoje. Se ela estiver me vendo, não sei. Porque não é fácil pregar aí do lado dela. Eu me tremia toda. Mas quem ajuda a gente a vencer os desafios é o Pai. O teu pai falhou, você vai reconciliar com ele, amém? Porque quando você reconcilia com o seu pai biológico, uau! Há um destravar na vida da gente para nós rompermos os desafios da vida. E tem gente que tem tanta dificuldade de reconhecer a importância de um pai, também a importância da mãe, que eu não estou anulando nada. Mas como eu toquei nesse assunto por causa da minha realidade, da minha história, talvez a sua não é paternidade, talvez a sua foi a maternidade. A mãe deixou você, a mãe não abraçou você, não ensinou você a ser organizado, não ensinou você a relacionar com as pessoas, não ensinou você a se relacionar com as pessoas. Pessoas que não se relacionam com a maternidade, elas se separam rapidinho nos casamentos. Elas têm vários divórcios. Porque é a mãe que dá e que instrui e que desenvolve, na verdade, a afetividade, os vínculos. Mães que tem uma boa relação com seus filhos. Os filhos são amigos. Se a mãe desenvolve a maternidade saudável, os irmãos têm uma boa relação. Também não é que a mãe tem que estar somente, mas o filho que tem uma boa relação com a maternidade, ele se relaciona bem com os irmãos. Glória a Deus. Queridos, todos nós temos um pai e uma mãe, até Jesus. Deus enviou Jesus e falou assim, vou te dar um pai, vou te dar uma mãe, para que o meu povo aprenda a se relacionar com Deus Pai e com o Espírito Santo. E só tem uma pessoa que nos ensina isso, se chama Jesus. Quem tem problemas sérios com a sua mãe, você precisa encher do Espírito Santo. Mas encher do Espírito Santo para Ele te curar. Quem foi ferida, abandonada, rejeitada, maltratada com a mãe, você tem que se encher do Espírito Santo que Ele te cura. O Espírito Santo tem virtudes que a mãe tem virtudes. O Espírito Santo consola. O Espírito Santo abraça. O Espírito Santo afaga. O Espírito Santo abraça. A gente não vai encontrar isso em outro lugar. Queridos, Deus quer curar o seu povo, essa geração. Existem pessoas carentes, doentes. Mas sabe por que elas são doentes? Elas são doentes porque elas não querem ter o caminho de volta. Elas não querem voltar nesse pai, nessa mãe e resolver esse problema. Meu pai morreu, não sei onde fulano mora. Pois olha, Deus vai aparecer para você. O seu pai vai tratar isso com você. Morávamos lá no interior de São Paulo. E nós, na nossa escola, apóstola, na nossa escola tinha um casal. E eles criavam um filho adotivo. E esse filho adotivo, como nós sabemos que são filhos, muitas das vezes, são muito rejeitados pelos pais biológicos. E esses pais adotaram esse rapaz, ele tinha 24 anos. Um doce de filho. Só que no passado ele se envolveu com tantas drogas. Porque as drogas falam de uma angústia tão grande.
que está dentro dele um vazio, e ele entra no mundo das drogas para suprir um buraco que a paternidade deixou. E esse rapaz já não era mais das drogas, mas a droga, os efeitos da droga, da química, gerou no cérebro dele uma deficiência tão grande que ele ficou meio que assim, um comportamento estranho. Mas ele era doce, amoroso comigo, com meu marido. Um dia eu falei para ele: querido, você tem vontade de conhecer Deus como seu pai? Ele falou assim: eu já conheço. Não assim nesse tom. Ele falou assim: eu já conheço. Ele era calminho. Eu falei assim: eu não estou falando que você conhece Deus. Eu estou perguntando se você quer conhecer Deus como seu pai. Porque para isso acontecer, chamei ele, você precisa conhecer quem é o seu pai biológico. Aí ele falou assim: mas eu já conheço. Eu falei: não, não é esse que te cria do coração. Eu quero saber se você quer conhecer o seu pai que te teve, que te criou, no bom sentido, que te formou. Porque o pai dá vida, gera vida, na verdade. Aí ele falou assim: eu já conheço. Quando eu falei para ele que não eram os pais adotivos, aí eu falei assim: não, eu estou perguntando do seu pai biológico. Aí eu falei assim: porque se você quiser, nós vamos orar. E Deus vai fazer com que você possa conhecer o seu pai. Porque no dia que tu conhecer o seu pai biológico, você vai conhecer Deus como seu pai. Porque se você não se relaciona com o seu pai biológico, você não honra o seu pai biológico, você não respeita quem te formou, quem te criou, você não tem uma relação saudável com Deus Pai. De verdade, eu falo isso com toda a sinceridade do meu coração. É tão bíblico o que eu vou falar, é tão sério o que eu vou falar, que a Bíblia termina o Velho Testamento dizendo: pais, converta os vossos corações aos vossos filhos. Filhos, converta os vossos corações aos vossos pais, para que eu não venha ferir a terra com maldição. Eu disse a ele: você quer? Eu vou orar. E nós oramos juntos, eu, ele e meu esposo. Isso era uma quinta-feira, nunca esqueci a data também, Dia dos Namorados, era uma noite, era um dia especial. Ele estava conosco numa quinta-feira, e era encerramento da nossa escola lá. Oramos na quinta-feira. Rapaz, 24 anos. Sábado, ele chegou na nossa casa de tardezinha. Ele se tremia pelos efeitos da cocaína. Ele se tremia ainda. E ele sentou, meu marido falou assim: ele tem algo para te contar. Ele se tremendo. O que foi, filho? O meu pai me procurou. Ele não conhece, 24 anos. Como assim? A minha irmã, que eu também não conhecia, pegou meu telefone e mandou uma mensagem. Meu pai mandou uma mensagem: esse é meu pai. Falei: Deus, tu existes, tu és tremendo. O pai dele mandou uma mensagem assim: meu filho, ele gravou um áudio. Eu quero te pedir perdão, porque eu te abandonei. Eu deixei você e suas irmãs. Mas eu quero dizer para você que eu sirvo a Deus. Eu sou um pastor. Eu trabalho com cura e libertação. Eu moro na cidade tal. E eu quero dizer para você que você precisa me perdoar. Querida, eu chorei. E eu disse: agora eu posso me embora, que a obra que eu tinha que fazer aqui, o Senhor já fez, eu vou me embora. Eu estava muito feliz com Deus. Eu não dormi de noite. Queridos, Deus funciona, Ele existe. E Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele é fiel. Se você deseja conhecer seu pai, mesmo que ele já partiu, você não teve relação, você vai fazer como eu fiz. Eu fui até meu pai.
Não tinha como encontrá-lo. Mas eu encontrei o meu pai. Em 2009 eu fiz a minha escola. Ali está minha amiga, Kênia, levanta a mão. Kênia participou e assistiu a mim, o meu processo, o meu início de processo de libertação. Uma pessoa representou o meu pai como um ato profético. E eu ali perdoava tanto o meu pai pelo que ele tinha feito. Só que ali foi o começo. Eu vim destravar esta minha vida para aceitar os desafios da vida. Quando, em 2006, uma pessoa da equipe da Exanete, trabalhando ali no seminário, na nossa igreja, em Palmas, Tocantins, que ela trabalhou sobre a orfandade. Ali Deus restaurou a minha vida. E eu digo, Deus, que imagem agora eu tenho do meu pai. Que sentimentos eu tenho do meu pai. Hoje eu honro a memória do meu pai. Não importa o que ele fez. Não importa o que ele deixou de fazer. Importa que eu reconheço que ele foi portal de Deus para eu estar aqui. Então quando você tem gratidão no coração, Deus vai agregar dentro de você valores e princípios eternos. Que nunca vai mudar. Então o pai, ele vai sempre amar diferente do que a mãe. A mãe, ela sempre puxa. A mãe, ela fica segurando. A mãe, ela fica protegendo. Ela quer trazer a filha, principalmente a filha, para as asas dela. A mãe, ela fica segurando o filho. Tem filho que já está na hora de casar e o filho ainda está lá na casa. Está segurando. Libera seu filho, libera sua filha. Querido, vou dizer uma coisa aqui. Se o fruto não sair da árvore, presta atenção, vai estragar. Fruto tem que sair da árvore. Os filhos são como os frutos. Os filhos são frutos. E se ele ficar toda a vida dentro da árvore, ele vai morrer. E a vida precisa ser movimento. A vida tem que ter movimento. Movimento para fora, movimento para dentro. De forma saudável. Homens nas casas dos pais, 30, 40 anos. Misericórdia. O pai ama de uma maneira mais solta, mais largada. Pai saudável sabe que filho sem futuro é filho que fica o tempo inteiro em volta da mãe. Às vezes os casamentos acabam nas fases que os momentos mais gostosos que o casal tinha que desfrutar, que os filhos já cresceram, tá lá aquela menina o tempo todo na goela e o filho também. A mãe até hoje trabalhando, lavando calcinha, lavando cueca. E quem faz com que o filho assuma o seu papel de responsável é o pai. Por isso que o pai tende a criar desafio para os filhos. O pai faz o movimento de empurrar. E é justamente nessa relação, neste movimento, que você aprende a ir para a vida. Sem medo. Fica destemida. Nenhum dos movimentos, seja para dentro, seja para fora, é excludente. Nenhum. Eles se completam. O que a mulher tem, não é para excluir o que o homem tem. Porque eles se completam. Também numa casa que não tem a figura materna, traz prejuízo. E hoje Deus me fez lembrar, conversando com os amados irmãs, do filho pródigo. Cadê a mãe desse menino? Estava só o pai. Quando falta maternidade, falta relação. Porque esse filho que ficou não se relacionava com o outro que saiu. Porque na hora que aquele rapaz volta aquebrantado, arrependido, eu quero voltar para o meu pai.
Se a mãe estivesse lá, a mãe tinha feito uma festa. Que mãe gosta de festa, mãe gosta de relação, mãe gosta de filho estar com outro filho, mãe gosta de arrumar a mesa para os filhos comer. E se brincar, ela come o pé e o pescoço só para ver para os filhos comer o melhor. E eu estava lá deitada, há pouco lá no hotel, eu falei, meu Deus, cadê a mãe desse menino? Onde estava a mãe do filho pródigo? Como a mãe faz falta. Porque a mãe, ela trabalha essa afetividade, essa relação. A força que você precisa para ligar com tudo dentro de você. Tudo vem da mãe. E a força que você precisa para lidar com as coisas de fora vem do Pai. E um dos maiores segredos para a sua vida ter sucesso está na relação que você estabeleceu dentro de você com os seus pais. Você é o que você se relacionou ou se relaciona com os seus pais. Se você diz que ama Deus e odeia o seu pai, você precisa hoje se converter. Se você diz que ama Deus, ama o Espírito Santo e odeia a sua mãe, você critica a sua mãe, você hoje vai se converter. Não tem como nós dizermos para a nossa geração e para outra geração, se nós somos uma mentira. Eu atendo muitas pessoas. E as pessoas querem que a gente faça uma oração automática, instantânea, e o problema é resolvido. Uma delas: você tem seu filho, mas você não fala com a avó do menino, que é a sua mãe, ou então que é a mãe do seu marido. Como que essa criança vai aprender a honrar os pais, se você não honra o seu pai? Como que nós vamos ensinar para os nossos filhos o que é honra, o que é respeito, o que é valorização, se você tem um filho e você não quer que esse filho fale com a avó, que é a avó do seu, que é a mãe do seu marido? Sabe o que a gente está ensinando para essa geração? Desonra. Essa geração, a gente está ensinando desonra com as nossas práticas. Cantar é bonito, fazer muitas coisas é bonito, mas os nossos filhos, eles são testemunhas da nossa vida. Escute isso. O maior evangelho, diga, sou eu. Os nossos filhos, eles olham para nós. Se nós somos íntegras, se nós falamos uma coisa e nós, mesmo que a gente não consiga cumprir, mesmo que a gente talvez nem conseguiu cumprir, pelo menos a gente dá uma satisfação. Mas eles olham em nós, se nós temos palavra, se nós conseguimos cumprir, se nós temos uma relação com Deus. Porque nossos filhos olham se nós somos verdadeiros, se nós somos sinceros com as pessoas. Porque eles olham em nós como mãe, o nosso comportamento. E se nós estamos falando de geração, eu preciso ser uma referência, não de perfeição, mas de integridade, de caráter, de santidade, de pureza. Isso que eles olham em nós. Eles não aceitam o suborno. Eles não aceitam que a gente faça coisas erradas. Os nossos filhos vão sempre nos corrigir. Porque aqui nós estamos falando de pais, mas aqui também tem filhos. Porque eu sou filha, você é filha. Mas também nós temos filhos. Então Deus está falando de uma forma geral para nós, como pais e como filhas, como mães e como filhas. Por que tudo tem a ver com os nossos pais? Abra a palavra do Senhor agora, em Isaías 44, 6.
diz assim: assim diz Yahvé, o Senhor Rei de Israel, o seu Redentor, o Eterno dos Exércitos: eu sou o primeiro. Antes de mim, nada existiu. O Senhor diz assim: eu sou o primeiro. E Deus sendo o primeiro, e Deus sendo esse Deus, nós precisamos honrá-lo incondicionalmente. Isto é uma ordem. Quem é que é primeiro? Quem é que veio primeiro? Foi você ou foi seus pais? Quem vem primeiro é que tem a primazia, é que nós devemos a honra. A gente está vivendo uma cultura da desonra. A gente vive uma cultura da desonra e as pessoas não sabem o preço disso. Elas vêm para a igreja arrebentada, dizendo que o filho não respeita. E se você for voltar no passado e você for pensar o que você fez também de desonra aos seus pais, a gente colhe hoje a desonra. Mas Deus quer que nós convertamos o nosso coração a eles. Ah, mas meus pais não são crentes, pastora. Então você que é crente, converta no dele. Quando não vem de lá para cá, vai daqui para lá. Vocês estão entendendo, igreja? Porque parece que a gente tem uma vara de medir, uma régua para medir a vida dos nossos pais, que tanto que ele nos ama. E a gente é tão doente muitas das vezes que a gente chega a medir o amor que o pai tem pelo outro. Gente, quem é mãe aqui tem amor pelos filhos, tudo jeito. Duvido se você tiver com um filho na pior das condições, você vai deixar que mata ele. Mãe é daquela que protege, mesmo que o cara fuma maconha, ela vai lá no negócio, compra maconha e dá para o menino. Eu conheço uma mulher que o menino que a mãe morreu recentemente. Tem 2 anos. Ela ia lá no negócio, pegava e deixava o menino. Só que na hora que ela estava indo lá, veio um carro e pegou ela e matou. E ela morreu. Olha esse amor. Então eu faço esse desafio. Você teria coragem de pegar o seu filho e dizer: pode matar meu filho aqui, porque você não ama esse. Então a gente tem uma régua para medir que tanto que um pai ama você, ou então que tanto ama o outro irmão. Quem é que veio primeiro? Quem vem primeiro tem a primazia sobre os que vieram depois. É muito doloroso e triste uma pessoa que... É muito difícil, mas a gente tem visto isso. E tem pessoas que recebem isso como muita naturalidade. A desonra. Queridos, lá em Efésios capítulo 6, versículo 1 e 4. Só anota, mas eu vou ler só um. A Bíblia fala: honra teu pai e honra tua mãe, para que os teus dias... para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Vou repetir: honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento em promessa. E diz assim: para que tudo, diga assim comigo, tudo te corra bem. Então, se algumas coisas não correm bem na sua vida, reflita, você precisa se rever com seus pais. Baixa um pouquinho. Você precisa rever com seus pais. Existe alguma lacuna de desonra lá no passado? Fugiu de casa, sexo antes de casar, mentira, roubo, e vai, você vai lembrar de um monte de coisa. Querido, você consegue restituir uma vida que você tira? Você consegue trazer uma criança que você mata no ventre?
Você consegue restituir uma pessoa que você mata? Uma pessoa você matou a pessoa? Não consegue. Mas você consegue restituir a honra que você tirou dos seus pais. E o que é honra? A gente fala de honra, mas a gente não sabe nem o que é honra. A palavra honra no hebraico, diga assim comigo, kabed. No hebraico fala kabed. Isso significa honra, longevidade, diga comigo, longevidade, vitalidade, força, vida longa, prosperidade. Diga agora, uau. Você quer isso? Honra seus pais. Essa é a geração que Deus quer que a gente viva. Ah, ora por mim. Eu quero ter prosperidade. Honra a Deus, honra seus pais. Porque a Bíblia diz que você vai ter uma vida longa. Você vai ter uma vida longa. Longevidade. Você vai ter força. Eu olhava aquele casalzinho que pastor Otto e pastora Tânia. Sabe o que me faz ver a vitalidade e a força? Honra aos pais. Porque quem não honra os seus pais tem uma vida fraca, uma vida sem graça, uma vida xoxa, sem prosperidade. Porque prosperidade não é finança, prosperidade é a sua alma. Saradona, curadona, feliz da vida. Porque você é tão bem com Deus, que as coisas vêm para você a reboque. Vem assim, de surpresa. Então, nessa vida que tem esse movimento, você perde ou você ganha força. E sabe onde você ganha força? É a sua relação com seus pais. Você ganha ou perde força na vida por conta da maneira como você lida com seus pais dentro de você. Porque a força que você precisa para ligar com tudo dentro de você vem da sua mãe, volto a dizer. E aquilo que você precisa para lidar com as coisas que estão de fora, vem da força que o seu pai tem dentro de você. Então, quando nós falamos que não vamos cometer os mesmos erros dos nossos pais, significa que nós estamos querendo acertar, resolver. E não cabe aos filhos repreender o pai. Você já viu filho que repreende o pai? Eu lembro que meu marido, na época, ele postava uns videozinhos que tinha uma menininha desse tamanhozinho. Ela virava menininha pequenininha, 2, 3 anos. Aí o pai queria fechar a porta, porque já estava na hora de dormir. Aí ele falou assim, vou fechar a porta. E ela, não fecha a porta. A menininha de 3 anos, pequenininha, não fecha a porta. E ele, eu tenho que fechar, filha, nós vamos... Não fecha a porta. Os filhos não têm que repreender pai. Filhos têm que respeitar. Filhos têm que honrar. O que é honra? Honra é dar como precioso. Honra é ter como valoroso. Honra é estimar. Honra é ter como precioso. Então, quando eu honro a minha mãe, eu tenho como preciosa. Quando eu honro o meu pai, eu tenho como precioso, como algo que tem, como uma pessoa valorosa. E aí você vem para a igreja, pastora, ora por mim. E você critica sua mãe e seu pai lá dentro. Você mata ele lá dentro. Ela com toda boa vontade vai orar, mas você precisa resolver com os seus pais. Não existe prosperidade, gente, se você não resolver com seus pais. Porque se você tem uma relação com seus pais, vem uma força para você viver, vem uma força para você romper, vem uma força para você viver os conflitos da alma. Glória! Não
existe uma geração que vai olhar para trás e dizer: eu deixei legado, se nós não tivermos uma postura de resolver. Porque se você tem uma vida que não quer corrigir na presença e se alinhar com Deus, nenhum casamento vai dar rumo na sua vida, nenhum ministério. Porque ministério e casamento, como falei pela manhã, não é para gente doente, não é para gente ferida, desmazelada, mas é para gente resolvida em Deus e com os nossos pais. Porque os pais transmitem uma força para dentro e para fora, para dentro e para fora. Na falta dessa pessoa, nós temos problemas. Então, se eu não tenho uma maternidade, os meus conflitos que aqui dentro, eles vão me adoecer, vai me dar depressão, vai me dar ansiedade, vai me dar dor, vai me dar dificuldade de relacionar com gente. Mas se eu tenho uma maternidade resolvida, hoje foi tão maravilhoso de ouvir de uma pessoa. Ele disse: eu fiz meu caminho de volta. Fui até minha mãe depois de tantos anos. Fechei a porta que estava aberta, da distância entre nós. E hoje ela fala comigo todos os dias. Que bênção. Eu quero dizer para esse irmão que o Espírito Santo bomba lá dentro dele. Porque a mãe representa o Espírito Santo. E os maiores pregadores vieram de mães maravilhosas com seus filhos. E filhos com suas mães. Os maiores pregadores teve uma maternidade boa. Eu quero dizer que quando nós resolvemos a nossa situação com a nossa maternidade, com a nossa mãe, nós temos o Espírito Santo curando as mazelas da nossa alma. As perebas, as feridas, as dores, os medos, as rejeições, o desprezo, o abandono. E o Espírito Santo enche esse lugar e Ele cura tudo. Porque você traz de volta a maternidade resolvida. Oh, glória! De igual forma a paternidade. De igual forma, quem ouviu o testemunho da pastora Tânia, e quem já participou também do seminário, quando ela fala, ela foi atrás do pai dela. E ela queria botar o coração, a mente, o ouvido dela, no coração dele, para escutar o barulho do coração dele. Tum, tum. Eu digo: Deus, se meu pai fosse vivo, eu ia atrás dele, porque eu também queria escutar o coração dele. Tum, tum. Eu não iria condená-lo, eu não iria criticá-lo, eu não iria apontá-lo, eu não iria matá-lo, mas eu iria tirar ele desse lugar que está no meu coração preso, estava aprisionado. Porque tem gente que fala assim: mas ele morreu, ele não está aqui. Não, ele está vivinho aí, te ensinando a se esquivar, te ensinando a você ter medo, te ajudando a você não enfrentar o desafio. Teu pai está vivo aí dentro. Tem gente que já matou o seu pai há muito tempo, já matou a mãe há muito tempo. Tem pessoas que ficam julgando os pais. Quando você passa a vida toda culpando seus pais pelas maneiras com que eles foram. Quando você passa o tempo inteiro brigando pela maneira que ele criou você. Quando você passa a vida toda rejeitando seus pais pela forma que eles creem ainda. Talvez ele ainda não é convertido. A vida vai, anote isso. A vida vai te tratar da maneira como você sente e trata os seus pais. É forte. A vida vai te tratar da maneira como você sente e trata os seus pais. E aí nós vamos para um casamento. Aí nós não estamos mais com esses pais biológicos. Nós saímos desse ambiente em desonra. Não temos bênção. E nós entramos numa relação conjugal, numa relação, outra relação. Saímos desse ambiente, vamos para outro lugar.
E aí nós não queremos trazer essa ordem para o nosso casamento. Sabe o que acontece? Esse casamento não vai durar. Porque a gente aprende na palavra de Deus, em Gênesis capítulo 2, 24, que nós precisamos deixar. Diga deixar. Deixar quem? Pai e mãe. Mas quando você casa e traz o pai e a mãe para cá, não vai dar certo. Então você precisa deixar esse pai em honra, em amor. E os pais não têm que estar lá mais, porque é o princípio, diga comigo, princípio. Então quando eu deixo o meu pai e a mãe em honra, em amor, em bênção, agora eu consigo me unir à minha mulher, aleluia. Você só consegue se unir se você deixar. Olha só, primeiro você deixa. Deixa mesmo. Não tem pai que sustentar filho depois de casado. Não tem mãe que ficar sabendo da história. Não tem mãe cutucando. Não, gente, deixa. Porque essa pessoa ainda não foi tratada emocional. Porque se ela a todo momento tem que voltar de novo para essa casa aqui, é porque ela ainda não está, a vida dela ainda resolvida com os pais. Mas depois que a pessoa une, primeiro eu deixo, depois eu uno. Aí agora eu me torno uma só carne. Diga assim, eu me torno. Então se agora só é vocês, não tem que ter terceiros. Amém, igreja? E uma coisa que Deus quer ensinar também. Se você amar os pais do seu cônjuge, vocês também estão honrando a Deus. Porque os seus filhos estão de olho se você ama os avós, que são os pais do cônjuge. Qual o maior segredo, então, desse casamento ser saudável? Saber deixar. A primeira postura é saber deixar. É que muitas vezes tem pessoas que elas querem entrar no casamento achando que eu vou casar porque eu vou deixar de pecar, porque eu tenho agora que resolver a situação. O casamento não vai resolver. Escute, igreja, pode ser ele no civil. Não é para resolver o problema de quem é promíscuo. Vocês entendem? O casamento não vai resolver se a pessoa é promíscua. Viver com os pais é uma fase de receber. Então, se você não tem uma relação com a mãe, você não gera. Porque você não aceita quem te gerou. Pegaram? Por isso que muitas coisas não vai para frente na vida. Eu começo e não termino. Ou eu aborto. Porque se eu não gero, é porque eu não aceito quem me gerou. Eu tenho um problema na maternidade e eu preciso resolver. Quando nós não deixamos nossos pais em paz e insistindo que eles cuidem de nós ainda casados, ou nós temos algumas queixas, nós adoecemos as nossas relações. Amém? E como é que nós geramos vida? Aceitando quem nos gerou. Aceitando os nossos pais. Um dos grandes segredos dessa saúde emocional de um casal é aceitar os seus pais exatamente como eles são. Isso é honra. Você pode falar amém? Eu tenho ainda 5 minutos? Tem? Voando. Então, se nós estamos já bem no finalzinho, eu quero te convidar para você ficar de pé. Quando você aceita os seus pais, também você aceita os seus sogros. Amém? A sua esposa, o seu esposo é soma do seu sogro e da sua sogra.
Como andam os seus sentimentos em relação aos seus pais? O que você tem feito para resolver com seus pais? Você conseguiria honrar, respeitar e aceitar os seus pais exatamente como eles são? Como a gente resolve isso? Aceitar como eles são? O sucesso tem a face dos seus pais. Então agora nesse momento nós não vamos conversar com ninguém. Nesse momento nós não vamos falar com ninguém. Nós vamos ouvir o Espírito Santo. Nós vamos agora mentalizar. Nós vamos agora imaginar que nossos pais estão na nossa frente. Não olhe para mim. Imagina os seus pais aí na frente. É como se ele estivesse na sua frente e você fosse falar algo para ele. Escute, você precisa colocar isso em ordem. Você precisa se reconciliar com os seus pais. As tragédias da sua vida. A maneira que os seus pais agem, como eles são. E eu quero fazer uma oração. Você vai fazer essa oração como se seus pais estivessem na sua frente. Eu não vou pedir que você fique de lado orando com alguém. Porque essa pessoa é filha também, você é mãe, você é filha talvez. Então você vai imaginar os seus pais aí na sua frente. Não tenha medo. Não tenha medo de amar o seu pai e sua mãe. Comece a agradecer a eles. Agradecer por tudo que eles fizeram por você. Repita comigo em tom de voz, calma e serena. Papai e mamãe, obrigado por tudo que vocês conseguiram me dar. O que me deram foi suficiente. Eu recebo com gratidão. Vocês deram o que tinham. E eu vou seguir a minha vida. Eu honro e recebo a vida que vocês me deram, com todas as minhas habilidades, talentos e o meu jeito de ser. Honro tudo que herdei e aprendi com vocês. Pai, eu recebo de você a força masculina representada em você. Toda a força que eu preciso para enfrentar a vida e me posicionar diante dos desafios. Recebo de você, Pai, toda a capacidade de socialização e a vontade para conquistar tudo o que a vida me coloca à frente. Mãe, eu recebo de ti e de toda a sua linhagem feminina, representada em você, o amor, o cuidado, o afeto que me gerou em segurança no seu ventre. Eu recebo a abundância de vida e que existe em você. Eu recebo toda a prosperidade, o prazer e a alegria de viver. Meus queridos pais, a vida que vocês me deram foi exatamente o que vocês conseguiram me dar, com o preço que custou para vocês. Aceita a vida que tive na minha infância, com tudo o que veio com ela, com todas as dificuldades, faltas, ausências, perdas e oportunidades. O meu coração se abre para receber tudo que vocês conseguiram me dar. Eu aceito vocês, pais. Eu aceito a vida, a minha fecundação, a minha gestação, o meu nascimento. Eu aceito tudo com gratidão e amor. Eu sou grato. E agora eu tenho força para cuidar da minha vida. Eu vou deixar vocês em paz. Não existe conflito dentro de mim em relação a vocês. Vocês terminaram o trabalho e agora eu sou livre. Eu sou livre para viver a minha vida com respeito e gratidão por vocês.
sem me queixar, sem me culpar, e nem culpar vocês, e nem cobrá-los. Eu aceito tudo o que vocês me deram, com gratidão e amor. Eu deixo vocês, porque eu vou seguir a minha vida. Paizinho querido, muito obrigada, Senhor. Obrigada de todo o meu coração. Porque eu sei, Pai, e eu creio, que quando nós convertemos os nossos corações aos nossos pais, e os pais convertem aos filhos, o Senhor tem vida longa para cada um de nós. O Senhor dá força, dá alegria, dá ânimo, dá prosperidade. Perdoa quando nós não entendemos e nós pecamos e desonramos. Mas hoje nós deixamos os nossos pais em paz, sem culpá-los, sem cobrá-los, mas aceitando e sendo um coração grato por eles terem sido o portal para nós estarmos aqui. Pai, toma cada mulher, cada família, cada pessoa que entrou aqui, Pai, com tantos problemas com os pais. Espírito Santo, flua no meio de nós. Flua no meio de nós. Flua no meio de nós, de maneira sobrenatural, de forma que sejamos cheias e curadas nessa noite. Toma esse tempo que está avançado, mas nós queremos muito do Senhor. Nós queremos ser mulheres, mães, que possamos olhar para os nossos filhos e olhar para eles e nos regozijar de um passado resolvido, de um coração sarado, de nenhuma condenação, porque somos livres, porque nossas raízes foram aprofundadas e podemos voar, podemos andar em vários lugares que o Senhor quer, sem comprometer os nossos pais, mas libertando-nos daquilo que estava aprisionando a nossa alma, em relação à maternidade, em relação à nossa mãe, em relação ao nosso pai que às vezes falhou e nós não sabíamos aceitar os desafios da vida e nem superá-los e nem vencê-los. Nos despede nessa noite, nessa primeira parte, de uma forma, Pai, de força. Nós recebemos do Senhor uma força para viver. Uma força para viver. E como um slogan desse congresso, umas borboletas possam serem diferentes umas das outras, mas terem um brilho. Cada uma tem um brilho especial, único, para conquistar lugares, espaços, vidas que nunca conquistaram. Eu libero uma palavra profética, um fim de ano diferente que nunca tu fizeste, um final de ano de família, de amor, de regozijo, de união, de reconciliação. Aleluia. Se vocês souberem uma graça de Deus que está aqui, eu quero que ela esteja aí em você. Que Deus te abençoe.